Obrigado, presidente. Essa emenda trata-se da alteração do interstício de nova contratação de 40 dias para 7 meses. Foi uma emenda que foi apresentada visando maior segurança jurídica. E essa emenda hoje foi elogiada pela vereadora Camila, me parece que tem o apoio da bancada do PT, o que me faz perceber que trata-se de um equívoco essa emenda e eu vou encaminhar voto contrário à minha própria emenda. Obrigado. Vereador, só gostaria de realmente elogiar publicamente que a emenda trazida pelo vereador Éder Borges, abre aspas na justificativa, a diminuição no intervalo de 24 meses para 40 dias pode fragilizar o caráter excepcional da contratação temporária, aproximando-a de vínculos de natureza permanente. Aí aqui ele também coloca ampliação significativa das margens de flexibilização. Então, ao permitir remuneração baseada em hora trabalhada e criar maior amplitude para parametrização de editais, o projeto pode gerar assimetrias entre unidades administrativas, exigindo maior capacidade de fiscalização. Também coloca carências de mecanismo de monitoramento e de transparência, indicando que não há previsão de publicação padronizada de resultados, dados estatísticos ou relatórios de execução, o que limita o controle social sobre as contratações. Ele traz texto atual, traz texto do projeto, indica ainda acórdão proferido pela 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, reafirmando entendimento sólido acerca da nulidade de contratações sucessivas dentro de intervalo inferior a 6 meses, quando se está diante de contrato por prazo determinado. Olha como ele está revolucionário. O tribunal destacou que, de acordo com os artigos 443, 445, 452 da CLT, bem como o artigo 7º da Constituição Federal, que considera-se por prazo determinado todo contrato que suceder outro contrato a termo dentro do período de 6 meses, traz aqui toda a questão da decisão que a gente teve, e aí ele fala sobre os relatórios que foram trazidos, e diz também que o acórdão é enfático ao afirmar que nem mesmo norma coletiva pode afastar a regra geral, uma vez que a autonomia coletiva encontra limites, e aí traz toda essa questão e traz a emenda modificativa para que a gente retire essa possibilidade de 40 dias e insira a possibilidade em 7 meses. Eu fico triste, porque o vereador, ele protocolou isso no nome dele. Essa questão está aqui, o vereador Éder Borges, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição. Se a desrespeito, de certa forma, se ele desconhece o texto, e até mesmo por isso que elogiei o texto, porque não foi ele que fez, aparentemente, por isso estava bom. Porque não foi ele que fez. Então, assim, agora o problema não é não ter feito, porque nós temos assessores para isso, que fazem, de certa forma, o auxílio ao nosso trabalho, que nos colocam aqui preparados para dentro da tribuna, para dentro da casa do povo. O problema é a pessoa se orgulhar de não ter feito, de ter desconhecimento da proposição e trazer isso num debate sério. E pior, falar ainda assim, porque a bancada do PT gostou da minha proposição, então eu vou retirar. Vereador, você não está trabalhando para o PT ou contra o PT, vereador, você está trabalhando pelo povo. Pelo amor de Deus, isso aqui é trabalho sério. E aí o que precisa ser dito é que todas as emendas que são colocadas aqui pela bancada da oposição são estudadas por assessorias dia e noite. As nossas assessoras, vereadoras e vereador, ontem era 1h da manhã, a gente estava em grupo, elas estavam em grupo discutindo as emendas, trabalhando ativamente, para vir o vereador agora, e todo mundo ri dessa questão que ele traz. Porque se o PT gostou, então eu não gosto. Que isso? O que está acontecendo com esse plenário? O que está acontecendo com esse parlamento? Então, assim, reitero, o texto desse projeto estava, sim, bom. Eu vou liberar a bancada, obviamente, porque agora, primeiro, com o posicionamento exarado pelo vereador Éder Borges a respeito dessa emenda, e com o posicionamento que ele fez na tribuna, que vai totalmente em desacordo com o que ele próprio protocolou no sistema, aí a gente não tem nem segurança de tratar esse processo, essa emenda modificativa, como um processo célere.
Porque assim, vereador Serginho, com todo o respeito que eu tenho à base do governo, a gente sabe que muitas vezes vocês vêm com né, discursos acirrados, trazem um apontamento, mas tem membro da base que não sabe o que está fazendo aqui. Tem membro da base que está atacando o próprio prefeito Eduardo Pimentel dentro de uma própria emenda. Isso não faz sentido. E assim, isso deixa enfraquecer o processo. E que o prefeito olhe a base que tem, né? Porque imagina, ter o Éder Borges de base, para que inimigo? Para que oposição? Se tem a base assim. Então, o nosso posicionamento, eu vou liberar a bancada, porque é um desrespeito, 30 segundos para concluir, 30 segundos. É um desrespeito com a população, o próprio vereador não saber o que protocolou no sistema. Isso é desrespeito com o dinheiro público, isso é desrespeito com o povo que está aqui ouvindo essa discussão, ou que vai esperar nosso posicionamento lá fora. Então, por isso eu libero a bancada, mas é totalmente inadmissível isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, continuamos em encaminhamento, líder do bloco, vereador Ângelo Vagnoni. Tenho espaço para fazer o encaminhamento. Senhor presidente, é bem rápido. E senhores vereadores, na votação passada, eu confesso que eu estava em dúvida sobre essa questão dos 40 dias. E hoje, pela manhã, na conversa com o representante dos sindicatos, eu fiquei convencido de que os 40 dias traz um prejuízo muito grande para o conjunto dos funcionários e para a lógica da questão do concurso público. Entende? Da essência do que nós estamos tratando, que é a função pública da prefeitura e das suas atividades. Essa distinção entre privado e público, nos tempos de hoje, eu vejo que tem muita confusão. Sempre teve. Sempre foi uma luta para manter a lógica do público. E este projeto fragiliza a questão pública. Então, eu quero dizer que lamento a posição do vereador Éder, porque o conteúdo da emenda, da proposta do vereador Éder, é muito sólido, está dentro da lógica do público, está dentro da lógica de direcionar o ente, o poder do Estado para a coletividade. Então, eu acho que não sei se 7 meses seria algo adequado, eu preferiria que ficasse com a formulação que a Prefeitura tem anterior, que era de 2 anos, que foi do projeto de 2019. Então, eu gostaria de sugerir, se for possível, senhor presidente, mas de retificar o meu voto na emenda anterior, acompanhando a emenda assinada pela professora Ângela, pela Wanda e pela Camila. Votação favorável é de que mantivesse lá, retirasse lá os dos 40 dias. Muito obrigado.